Alô, amigos da Psicanalizando, sejam muito bem-vindos. Pegue seu café, porque hoje nós vamos fazer mais uma análise jurídica de um caso envolvendo nossos colegas psi e o nosso tão famoso e querido cliente ou paciente, tá bom? Seja muito bem-vindo a Psicanalizantes, meu nome é Kleber Madeira. Eu quero agradecer desde já aqui todos os colegas que parabenizaram pela primeira análise, né? Muitos falaram parabéns pela análise, continua. Bom, eu sou advogado, mais de 10 anos na área civil, sou seu colega psi também em formação. Estamos aqui para tratar de casos jurídicos reais e analisarmos qual foi, vamos dizer assim, a brecha, o erro, para que, obviamente, você nem eu caiamos nesses erros, né? Que a gente esteja atento a essas questões jurídicas porque são de extrema importância. Hoje nós temos uma dinâmica diferente, vamos direto ao ponto, tá bom? Então já abro com você aqui a notícia do Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal. Você lembra que o nosso primeiro caso foi do Rio Grande do Sul e nós trouxemos uma notícia da co-psicóloga. Ela foi processada porque emitiu um laudo irregular. Nesse caso de hoje nós temos, olha só, homem teve informações íntimas vazadas de consultas com psicóloga e será indenizado. Ou seja, teve uma consulta com a psicóloga, essas informações íntimas foram vazadas e ela teve que pagar, essa advogada, essa clínica, na verdade, né, teve que pagar R$ 8.000 de danos morais. Alguma similaridade com outro caso, tá lembrado aqui? Exatamente, foi exatamente mesmo os R$ 8.000. Mas como assim? Outro tribunal, casos distintos, mas o mesmo valor de danos morais? Bom, se você ficou até o final do vídeo, do primeiro vídeo, você viu eu falando que a jurisprudência é algo de extrema importância no ordenamento jurídico. Não são só legislações e regulamentações, mas a jurisprudência. O que que ela faz? Ela, vamos dizer assim, ela unifica o entendimento sobre um determinado assunto, um determinado contexto. Então, ou seja, não que todos os casos envolvendo psicólogo e paciente vai dar uma indenização de danos morais de R$ 8.000, mas significa que o quê? Que esse valor foi assentado e entendido como razoável para esse tipo de contexto, tá? Repito, não significa que todos os casos envolvendo paciente e psicólogo, psicanalista, terapeuta vão ser R$ 8.000 de danos morais, porque, obviamente, cada caso concreto tem a sua peculiaridade, a sua análise concreta, mas é um entendimento pacífico, então um tribunal acaba seguindo o mesmo entendimento, por isso a importância da jurisprudência. Vamos entender um pouco da história? Vamos lá. O autor conta o seguinte, esse homem, né, que teve o seu sigilo vazado aí, né, violado. O homem conta que estava em atendimento psicológico na clínica, onde o seu filho já estava fazendo atendimento com a fono. Relata que após o término da sessão com o psicólogo, no momento que estava no estacionamento, recebeu a mensagem da fono do filho dele, né? Com o intuito de tirar satisfação a respeito do assunto que foi tratado na sessão de terapia com uma psicóloga. Olha que bizarro isso, né? O homem argumenta, obviamente, que teve seu direito de intimidade e privacidade violados, já que a psicóloga expôs sua vida à fono, sustenta que, inclusive, depois disso, né, teve um regresso, um quadro de depressão muito grande aí, né, sintomas depressivos, e regrediu o seu estado clínico. Olha a gravidade disso. E teve uma outra camada de análise aqui, que olha só, a violação do sigilo de informações confiadas a psicólogo afasta por completa confiabilidade no tratamento. E é muito interessante a gente falar de vazamento de informações, porque a gente tem dois cenários, né? Nesse caso, obviamente, a mulher é psicóloga, né, da clínica, passou de uma forma irresponsável para provavelmente a sua colega da fono, e essa fono foi tirar satisfação, ainda a pessoa ali ainda no ambiente, né, foi tirando a satisfação por algo que tinha sido discutido só na sessão, algo irresponsável. Mas e se essas informações, esses áudios, vamos dizer, de repente você grava a sua sessão, e se alguém invadiu sua máquina e expôs esses dados, vamos dizer, na mídia, aí nas redes sociais? Veja que são cenários diferentes que nós estamos falando aqui sobre quebra de sigilo profissional, tá? Nesse caso foi totalmente irresponsável, totalmente devida à indenização. É óbvio que eu e você, como amigos psiquistas, estamos atentos em relação ao sigilo profissional, porque isso é muito cobrado, né, dentro do ambiente acadêmico, no próprio conselho, né, regional, federal, então isso é muito importante, né, e como advogado também, ó, a gente tem uma relação muito parecida, né, com os amigos psis, que é você ter a confiabilidade ali de tudo que é falado para você, né, então, e se há, por exemplo, uma confissão de um crime, o que que se faz, né, o que que você, colega psi, faz? Então, eu quero abrir com você aqui, como eu falei, nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje, para nós trabalharmos a questão legal. Então, assim, o que que foi infringido aqui, né? Quais são os artigos? Então, bem rapidamente, como nós falamos no primeiro vídeo, existe uma hierarquia de legislação em que todo tribunal, justiça e próprio advogado, né, quando está defendendo, acusando, está montando sua peça
processual, ele vai se ater, que é a hierarquia da legislação, que começa lá no topo com a Constituição Federal. Então, nesse caso aqui, o que a Constituição Federal fala sobre esse sigilo profissional? Então, ela vai dizer aqui no artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurando o direito, deixa eu aumentar um pouquinho para você aqui, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Amigo, se está na Constituição, todas as normas infralegais têm que obedecer. Então, é garantido, esse direito é tutelado pela Constituição. Então, todas as outras normas que nós vamos ver aqui, elas estão correspondendo a esse comando da Constituição. Então, nós temos o Código Civil falando exatamente a mesma coisa, né? Ela vai trazer, inclusive, pormenorizado aqui esse desdobramento da Constituição. Então, vai dizer, o artigo 12, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade e reclamar perdas e danos. Então, veja que interessante que a gente aprende aqui, por isso que a importância da complementação legal. Não é somente a lesão em si, mas a própria ameaça, tá bom? Há um direito de personalidade, vou ameaçar aqui, colocar os seus dados vazados, vou... Então, esse tipo de ameaça também é passível de discussão judicial e também pleitear aí perdas e danos, tá bom? O artigo 21, 20 vai tratar também dessa questão, tá vendo? O 21, ó, a vida privada da pessoa natural é inviolável. Então você vê aqui o desdobramento no Código Civil também. Código Penal está tipificado, olha só, revelar alguém sem justa causa, segredo de quem tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão, cuja revelação possa produzir dano a outro em pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então é crime. Então, talvez você fale, mas eu vou ter só uma implicaçãozinha aqui, uma advertência pelo Conselho Regional aqui de Psicologia, ou só menos, não, é crime, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, tá? Então, é importante você saber que por trás de um contrato terapêutico, de toda a sua atividade, existe muito mais do que você pode imaginar. Então, a Lei de Contravenções Penais também, a violação do artigo 65, nós temos a tão famosa LGPD, e aqui a gente tem, né, tanto o conceito de operador como controlador de dados sensíveis. Você conhece um pouco disso? A gente vai gravar um vídeo só falando da LGPD, mas só para você saber que nesse caso houve também violação da LGPD. Houve também, obviamente, violação do Código de Ética, né, de vários artigos. Eu separei apenas alguns só para você entender. Olha só, é dever. Nós aqui do mundo jurídico, né, tem sempre um ponto muito importante em torno do artigo de lei e na legislação, o poder e o dever. Quando você vê aqui a palavra dever, é totalmente diferente disso aqui, ó, poderá. Então, é um peso diferente quando o legislador traz isso em qualquer artigo. Então, no caso do Código de Ética, olha só, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio de confiabilidade, a intimidade das pessoas. É dever, é obrigação. A violação disso não infringe somente, como nós falamos, né, a Carta Magna e todas as outras estruturas legais, mas o próprio Código de Ética da classe, tá bom? E aqui está o grande ponto, né? Então, sim, se o psicólogo ele pode decidir quais casos, como ele decide, baseado em quê? E aqui vai trazer um parâmetro nos casos previstos em lei ou quando houver risco de morte ou danos graves ao cliente ou a terceiros, tá? Então, essas questões, quando a gente vai desmiuçar isso aqui, a gente tem pano para manga para ficar um vídeo de 2, 3 horas falando disso. Mas eu entendo que muitos colegas específicos ficam na dúvida, né? E agora, como a gente decide? Qual é o nosso parâmetro? E os casos previstos em lei? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E até nos documentos clínicos, né? Tá vendo? Ó, pesquisa, envio, relatórios, devem se omitir informações que possam identificar pessoas. Então, cuidado se você está fazendo um estudo, apresentação, de preservar o sigilo das pessoas. E é muito interessante estar falando aqui de documentos clínicos, né? De quando fala de relatórios, porque a gente não pode esquecer, falamos só de relatórios, mas existe o parecer, existe o atestado, existe a declaração, existe ficha de triagem, anamnese e esses documentos clínicos. Você sabe, já conhece, nós falamos isso no vídeo anterior, existe uma diretriz do Conselho Federal Regional dizendo como esses documentos devem ser. E mais uma vez eu te pergunto, amigo psi, como estão seus documentos clínicos e contratos de uma forma geral? Eles não podem ser aqueles achados na internet, né, de forma superficial, que mal trabalham a legislação de uma forma completa. Eles precisam ser feitos por advogados e revisados também, tá? Então, desde já eu faço convite para você novamente. Se você usa modelo na internet, não faça isso. Pare com isso agora. Isso pode gerar um grave problema para você, escalonado aí na esfera judicial, como nós vimos aqui, casos de indenizações, coisas grandiosas. Muitos colegas, inclusive, fecham o consultório quando tem um problema judicial, justamente por não terem previsto esse tipo de situação.
os seus contratos de documentos clínicos precisam ser feitos por alguém que entenda. Então, aqui embaixo no vídeo, no link aqui na descrição, tem o Kit PC Premium. E hoje, gente, é Black Friday, hoje é dia 29/11/2024. Se você está vendo esse vídeo posteriormente, provavelmente essa promoção não existe mais. Mas se você está vendo hoje, o dia que esse vídeo foi postado, parabéns, você vai conseguir pagar 60% a menos do valor que ele custa. Gente, um preço ridículo de barato para você ter um kit com acompanhamento jurídico, atualizações em tempo real, todos os modelos alinhados com o Código Civil, Constituição, LGPD, com as resoluções do Conselho Federal, Regional. Gente, muito importante é vocês terem documentos feitos e revisados por advogados, psicólogos e psicanalistas. Então, clica aqui embaixo e já adquira o seu, porque é importante para você não correr o risco de entrar, por exemplo, numa situação como essa aqui que nós estamos vendo e a outra também anterior, né? E nós vamos ver outros casos aqui, então é para que você trabalhe com segurança, você e seu paciente. Vamos seguir. Então, ele vai falar aqui de outras situações, então quais são os casos em leis, né, que vai ser previsto em lei que pode ser quebrado o sigilo. Eu trouxe alguns aqui para a gente poder refletir. O ECA, né, vai ser muito claro, porque ele obriga no artigo 13 todo profissional da saúde a comunicar o Conselho Tutelar em casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças ou adolescentes. Então, obrigação do profissional de saúde fazer isso, tá? O Estatuto do Idoso, também no artigo 19, determina que é dever de qualquer pessoa comunicar à autoridade competente em casos suspeitos de confirmação de maus tratos contra idoso, tá? Então, isso é importante. Se você é psi, está dentro de uma sessão clínica, uma sessão de terapia e houve uma confissão de maus tratos de criança e adolescente, você é obrigada a comunicar às autoridades, tá? Aqui teve uma atualização no ECA que reforça ainda mais a relevância da comunicação, tá? Então, o artigo 5º dessa lei, atualização que vem no ECA, extremamente importante. Como nós falamos, está tipificado no artigo 154 do Código Penal que você revelar o segredo a uma pessoa, tratando-se de uma profissão, isso causa dano, é crime de detenção, inclusive, ou multa. E os casos, né, de risco de morte ou grave danos, dispensa mais explicações, mas obviamente se você constatar isso, que a pessoa, no caso, né, de ter ação suicida ou qualquer coisa do tipo, você tem também que tomar essa cautela em quebrar o sigilo, porque você vai ter um respaldo legal para isso, tá bom? E aqui, né, a resolução do Conselho Federal que vai também trazer um contexto sobre isso. E por fim, gente, eu quero trazer aqui com vocês, aqui mesmo onde nós vimos a matéria, para vocês verem um caso real que aconteceu. Olha só, esse caso aqui vai mostrar o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês melhor. Isso aqui, ó. Confissão de assassinato em terapia leva à prisão de suspeito. O corpo estava enterrado em Ubatuba. Então fala, após o relato de psicólogo, policiais civis foram até o local e encontraram o corpo em uma cova rasa. Olha só, então houve na sessão de terapia uma confissão de um assassinato. E você, o que faria? Né? Obviamente, seguindo tudo que nós falamos um pouco aqui por cima, você tem o dever de comunicar às autoridades. Bom, gente, a análise de hoje é sobre isso. A gente sabe que o sigilo profissional é algo muito extenso, nós temos muitas outras legislações correlacionadas, mas de antemão, como eu disse, repito aqui, reveja os modelos de documentos que você utiliza, revejam os seus contratos terapêuticos, tá? Eles precisam estar alinhados com a legislação, não é só com a resolução do CRP e nem do CFP, precisa estar alinhado com o Código Civil, Processo Civil, Código Penal, Constituição e todo o arcabouço jurídico, principalmente de jurisprudência, como você viu também, para que você trabalhe seguro aí nos seus atendimentos clínicos, tá bom? Essa foi a análise de hoje, compartilhe esse vídeo com seu amigo, nós vamos ter outro vídeo de análise, tá? E mais uma vez, se você está vendo o vídeo na data que ele foi postado, na Black Friday, aproveite 60% de desconto para adquirir um kit com mais de 642 modelos, extremamente alinhado e atualizado com as mais importantes e relevantes legislações para atividade clínica, tá bom? Clica aí, compra o seu kit, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.